Então, boa noite, meus amores. Hoje vamos tratar do assunto referente ao artigo de opinião. Para tanto, é importante fazermos uma pequena definição do que seria o artigo de opinião. Nesse sentido, o artigo de opinião é um gênero textual argumentativo em que o autor expõe seu ponto de vista acerca de um determinado assunto. Assim sendo, ainda podemos dizer o seguinte: o que é um artigo de opinião? É um texto opinativo de cunho argumentativo. Trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é definida através de recursos argumentativos. Que recursos seriam esses? Comparações, exemplificações, depoimentos, dados estatísticos e etc. Vamos então falar um pouquinho das características de um artigo de opinião. Então, liberdade e estrutura, de acordo com a proposta, de se elaborar o artigo de opinião. O autor domina o assunto, o autor tem que dominar o assunto para que sua produção textual seja realmente eficaz. Ele deve assinar o artigo de opinião. O artigo de opinião deve ser assinado pelo autor que o produziu. A linguagem costuma variar conforme o perfil dos leitores, para tanto, deve seguir o padrão formal da língua. Apresenta uma clara intenção de persuadir o leitor. Com relação à estrutura, o importante é não se contentar mais com um texto com a cara de redação escolar. É preciso ousar com responsabilidade, bom senso e respeito à estrutura básica de uma dissertação. A apresentação do tema abordado com o ponto de vista na questão introdução, a argumentação propriamente dita você vai fazer no desenvolvimento e uma retomada da tese inicial ou sugestões são propostas, né? Que sugestões você vai sugerir, que você vai estar propondo, deve estar lá na conclusão. Então, basicamente, a estrutura de um artigo de opinião segue esse esquema aqui: introdução, desenvolvimento e conclusão. Assim, o modo como você fará isso será aprimorado a cada nova redação que produzir. Quanto mais experiente for o escritor, mais naturalmente será elaborado cada uma das partes do seu artigo. Então, o autor, quanto mais lê, quanto mais produz, com certeza, o artigo de opinião ficará bem mais produtivo e bem mais criativo e com uma estrutura de elaboração bem mais concreta e eficiente, porque quanto mais se lê, quanto mais se estuda, né, quanto mais se conhece aquela temática que pretende desenvolver no seu artigo de opinião, fica bem mais fácil na hora de produzir esse artigo de opinião. Geralmente, dois impasses são os mais evidentes ao se escrever: começar e terminar uma redação. Neste momento, trataremos do primeiro caso, ou seja, que o primeiro caso é, como ele coloca aqui, né? Começar o artigo de opinião. Como começar um artigo de opinião? Deve-se ter preocupação fundamental com o tema oferecido, levando-se em conta que o parágrafo introdutório é o norteador de toda a estrutura dissertativa, aquele que carrega uma ideia nuclear a ser utilizada de maneira pertinente em todo o desenvolvimento do texto. Existem diversas maneiras de se elaborar a introdução de um artigo de opinião, mas o que veremos a seguir vale ressaltar são modelos sugestivos e não regras. As mais comuns são. E antes de adentrarmos nesse assunto, é importante frisarmos essa questão aqui. Esses modelos são apenas modelos sugestivos
para que vocês possam estar elaborando o artigo de opinião de vocês. No entanto, vocês têm total liberdade para elaborar dentro dos padrões de como se elabora um artigo de opinião. Você deve elaborar da melhor maneira que vocês acharem que devam e que se sintam bem para fazer as elaborações dos seus artigos de opinião. Declaração inicial. E se tratando aqui de como começar, abre-se o parágrafo com a afirmação. É uma forma mais comum de se desenvolver a introdução. Por exemplo, política e televisão são duas instâncias da sociedade brasileira que parecem reunir o maior número de pessoas despreparadas e desqualificadas. É como se escolhessem a dedo as piores pessoas, com raras exceções, para legislar ou executar, animar shows de auditório ou de entrevista, etc. Observe que aqui eles estão fazendo o quê? Uma afirmação sobre política e televisão. Aqui para a parte introdutória. Neste outro modelo, vai tratar da questão de começar a introdução a partir de uma definição, quando se tem por objetivo conceituar algo, um processo, uma ideia, uma situação. Vamos ver aqui que ele começa a fazer a definição da palavra violência. Então, diz o seguinte: violência é toda ação marginal que atinge o indivíduo de maneira irreversível, uma bala perdida ou intencional, um assalto, um amigo, um conhecido que perde a vida inesperadamente através de ações inomináveis. Desta forma, pode ser também a questão da apresentação de dados estatísticos. Ou exemplo aqui, nas grandes cidades brasileiras não existe sequer um indivíduo que não tenha sido vítima de violência. Aí coloca a questão dos dados estatísticos. 48% das pessoas já foram molestadas, 31% tiveram algum bem pessoal furtado, 15% já se defrontaram com um assaltante dentro de casa, 2% presenciaram assalto a ônibus e assim sucessivamente. Uma interrogação, por exemplo. Interrogação ou uma sequência de interrogações é a forma criativa de desenvolver e despertar a atenção do leitor. Atenção! Deve-se tomar cuidado com o número de interrogações. Todas deverão ser respondidas por você. Nos parágrafos argumentativos, que são os parágrafos que se voltam para a questão do desenvolvimento, né? Pois, afinal, é você que estará opinando e não deve esperar que o seu leitor responda por você, muito menos sua banca que vai corrigir, então, esse corretora, né? No caso, que vai corrigir o seu artigo de opinião. Ou o exemplo aqui, o exemplo que se volta para essa questão de iniciar a introdução a partir de uma interrogação. É verdade que, depois da porta arrombada, uma tranca é sempre nela colocada. Foi pensando assim que o governo nomeou a procuradora aposentada a Nadir de Mendonça Rodrigues para comandar a Corregedoria Geral da União, que tem status de ministério, porque visa a apuração de todas as irregularidades cometidas no país. Observe que aqui, se você for se voltar para a questão da interrogação, quem deve responder essa questão das interrogações feitas na introdução é o próprio autor. Não espere que quem vai ler que vai fazer essas respostas, né? Que vão estar dando essas respostas. Tem que ser ainda quem as sugeriu, que no caso o leitor fez a pergunta e procura responder nos parágrafos subsequentes que vão estar lá no desenvolvimento. Pode ser também feita a questão de uma alusão histórica. Organiza-se uma trajetória
que vá do passado ao presente, do presente para o passado, como comparar social, histórica, geograficamente, fatos, ações humanas, ideologias e etc. Por exemplo, aqui nessa questão de uma alusão histórica. Olha o exemplo. Na Idade Média, o Renascimento, ou até mesmo durante o século das Luzes, a mulher esteve sempre à disposição da família, dos trabalhos domésticos e da criação dos filhos. Somente no século XX ela ganha, ainda que não suficientemente, coragem para inserir-se no mundo dos homens. Pilota, dirige grandes empresas, constrói edifícios. Observem aqui que neste exemplo está fazendo o que? Uma alusão histórica, sobretudo com a questão que se volta aqui para o fato, né, da mulher desde a Idade Média até o século XX. Daí, chegamos então à questão da conclusão, como a mesma deve ser elaborada. Retome o que foi dito na introdução, porém sem se repetir de forma tão evidente. Então, aquilo que você colocou lá na introdução, aqui você faz uma retomada, mas não vai deixar tão claro que você está retomando aquele tópico introdutório, né? Mas você se volta para aquilo que você disse lá para concluir, né? Evite termos que indiquem tratar-se da conclusão. O último parágrafo já é a conclusão. Tipo, às vezes tem gente que diz conclui-se, não precisa colocar esse termo conclui-se, por exemplo, porque como ele coloca aqui o último parágrafo já está lhe apontando que trata-se de uma conclusão. Não utilize pronomes pessoais, né? Eu penso, por exemplo, né? Os pronomes pessoais, eu, né? Tu, ele, nós, vós e eles. Não é bom que se use esses pronomes pessoais. Seja conciso e seguro ao reafirmar sua posição, né? Então, a conclusão, eis aqui algumas características de uma conclusão de um artigo de opinião. O que nós ainda podemos apontar, né, sobre a questão do artigo de opinião? É um texto que apresenta bons argumentos, pautados em bases sólidas, com informações coerentes e admissíveis. As ideias definidas no artigo de opinião são de total responsabilidade do autor. Use a primeira pessoa do plural ou a terceira pessoa do singular. E aqui um detalhe importante é que, por exemplo, não se deve colocar eu penso, eu acho, né? Então, o verbo deve estar em primeira pessoa do plural, no caso, por exemplo, pensamos, entendemos, né? E terceira pessoa do singular, pensa, entende, pensa-se, entende-se. E assim vamos, então, finalizar essa pequena exposição aqui, né, sobre o que de fato é um artigo de opinião e como mesmo deve ser elaborado. Espero que todos os assuntos aqui discutidos com relação à elaboração de um artigo de opinião tenha ficado claro para vocês. Um forte abraço e bons estudos, meus amores.